Hoje então é o começo do fim do livro de Juízes, é isso mesmo. Começo do fim, por quê? Se vocês se lembram, eu sei que não, mas eu vou colocar aqui. Na primeira aula sobre Juízes, foi a aula de panorama do livro, a introdução do livro. E eu tinha um slide lá, que era o seguinte: como é que o livro está dividido? Como é que o livro de Juízes está dividido? Então nós temos lá uma dupla introdução, de 1:1 a 3:6. O autor dá uma introdução dupla para o livro, tá? Qual é essa introdução? É uma degeneração moral de Israel, incapacidade de seguir as instruções do Senhor e não eliminar os cananeus. Lembra disso? Israel, no primeiro capítulo, tenta, mas não consegue. Na verdade, às vezes nem tenta, né? Não quer eliminar. É útil para Israel manter alguns ali. Então nós vemos guerras estrangeiras e nós vemos ídolos de outras nações sendo também adorados por Israel. E aí, o centro do livro, o corpo principal do livro, é de 3:7 a 16:31, que são os ciclos dos juízes. Esse é o principal corpo do livro. Tem uma introdução, Israel não consegue cumprir o que tem que cumprir e vai se enamorando dos ídolos que estão na terra de Canaã. E aí vem os juízes: Otiniel, Eude, Débora, Baraque, Gideão, Jefté, Sansão, e os juízes menores também, Tola, Jair, Abilom, e alguns outros nomes lá que não me vem à mente agora. Então, os juízes menores. E aí termina o ciclo 16:31, que é com Sansão. Sansão é o último juiz, tá? Lembra que a história de Sansão começa com o povo de Israel nem clamando mais. Israel não clama mais por libertação. Já são 40 anos de filisteus oprimindo, e Israel está acomodado com aquela situação. Israel está, assim, tá ruim, mas tá bom, sabe? É assim que é, então tá bom. Israel está assim, nem clamar, clama mais. E aí termina Sansão, o último juiz. Agora, hoje, começamos o final do livro. É a dupla conclusão. Assim como há uma dupla introdução, há uma dupla conclusão, de 17 a 21. O que fala essa dupla conclusão? Olha só: degeneração moral de Israel e incapacidade em estabelecer uma ordem interna justa. Então, a queda moral continua de Israel e vai piorar essa questão. E agora, na conclusão, o autor coloca sincretismo com ídolos internos. Tudo bem, a palavra sincretismo? Mistura de crenças. Ou seja, é Baal, é Yahvé, é Astarote, é o que vier. É Dagon. Sincretismo de... Só que agora são ídolos internos. Agora, o próprio Israel fabrica ídolos internos. Não tem um povo oprimindo mais. Olha como piora. Porque antes eram os filisteus, né? Os amonitas, eram os moabitas, os cananeus. Agora são ídolos internos. O próprio Israel produz ídolos internos. E guerras nacionais. Termina então o livro com guerra civil. Não precisa ninguém de fora para acabar com Israel. Israel se acaba sozinho no livro dos Juízes. Então hoje nós começamos essa dupla conclusão. Tá? Hoje começa... Tem um gato na igreja ali, ó. Saiu inclusive na... E tem coleira, vamos lá. Deixa eu ver se eu não vizinho. Bom, antes de nós começarmos o nosso texto, só quis então mapear onde nós estamos agora. Acabaram os ciclos dos juízes, acabaram. Tá? Não tem mais juiz. Ninguém mais vai ser levantado para salvar Israel, para julgar Israel. Israel vai se acabar sozinho, tá? Se acabar entre aspas, que não vai acabar não. Bom, só que o livro não chegou ao fim ainda. Tem aí esse apêndice do capítulo 17 ao 21, tá? Há uma dupla conclusão. Então, essa seção do livro agora, essa conclusão dupla aí, é diferente do restante do livro. Por quê? Não tem domínio estrangeiro sobre Israel, não tem nenhum povo de fora, não tem nenhum juiz que surge. Os 5 capítulos finais são muito problemáticos, muito mesmo. É decadência agora interna, inclusive da classe dos levitas, dos sacerdotes.
a decadência é muito grande ali. Ela tem uma idolatria interna e um caos na adoração, um caos no culto. Tem caos na moralidade esse caos é feito por israelitas, por levitas inclusive, tá? Então as coisas estão ruins aqui. São relatos muito trágicos, assim, violência sórdida. Nós vamos ver que uma mulher é esquartejada no último capítulo, os pedaços dela são espalhados por Israel. É assim que termina o livro, tá? A questão é a intensidade da canaanização de Israel. Israel está completamente tomado por uma mente mundana. E curioso que esses últimos capítulos quase não mencionam ações diretas de Yahvé, do Senhor, letras maiúsculas lá. O nome dele vai ser citado, mas é para coisa ruim. Não tem muita menção dele, tá? Esses capítulos descrevem o que os israelitas fazem quando são fechados por conta própria. Isso nos lembra muito Romanos 1. Quando Deus entrega o ser humano, você quer? Então você vai. Isso é o final do livro de Juízes. Já era um pouco assim, né? Deus entregava Israel nas mãos dos opressores, porque Israel era idólatra. Mas agora a entrega é muito grande. E aqui temos um novo refrão. Não é mais aquele refrão que tinha antes, que é Israel fez o que é mal perante o Senhor. Lembra? Ele era esse refrão. Agora não é mais esse refrão. Agora o refrão é: naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Esse é o refrão. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Já dando a entender que o autor, sendo Samuel, que é bem possível, está nos dirigindo para o livro de 1 Samuel, que é o começo da monarquia. Então ele está querendo mostrar algo, que há necessidade de um líder forte. E principalmente, Samuel está querendo mostrar, é Davi esse. Davi será o rei que é preciso que haja um rei assim como Davi. Então ele está mostrando já aqui, dando um spoiler, né, sobre 1 Samuel. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Então Israel não é capaz de manter-se íntegro sem um rei para unificar o povo. Israel precisa de um rei para manter inclusive a religião, a adoração, a moralidade e a ordem social. Não tem rei, não tem quem faça isso. Israel precisa disso. Bom, vamos ao nosso texto então. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Quando a gente lê em Juízes assim, ó, havia um homem, você já fala assim, juiz, vai ser o próximo juiz, né? A expectativa vai ser ele. Havia um homem mas já tem um novo foco agora, tá? Não é mais um juiz, agora vai ser uma sociedade corrompida, impregnada de valores cananeus, e esse homem não vai ser libertador coisa nenhuma. Aliás, é muito diferente disso, não vai ter libertador. E região montanhosa de Efraim, não sei se vocês se lembram, está lá no meio, deixa eu pegar um mapa aqui de relevo, que vocês vão se lembrar, eu acho. Pergunta, vamos ver se vocês estão bons em geografia. Efraim está no norte, no sul ou no centro? Efraim. Vamos lá. Efraim está bem no centro. Tá? Está bem no centro. É considerado assim, quando dividiu, é considerada norte. Mas quando há as 12, ela está bem no centro ali. Tá bom? Efraim, Benjamim, está um pouco acima de Benjamim. Efraim é onde é Samaria, nos tempos de Jesus. É um pouco para o norte, não é muito no norte, mas é um pouco para o norte. Tá? Olha aqui, ó. Tá bem. Ó. Judá é a do sul, Benjamim e Dan estão ali, e Efraim estão no centro, mais ou menos, e Manassés para cima ali é norte, tá? Efraim está aqui, tá vendo essa sombra aqui, ó? Essa sombra preta é montanha, tá? O desenho aqui quer dar essa impressão de alto, tá? Então é a região montanhosa de Efraim.
Isso aqui já foi palco de quem? De Débora. Débora julgava da palmeira ali na região montanhosa de Efraim. Lembra de Efraim? Qual a sua lembrança de Efraim? É uma tribo que não me chamou por quê? Lembra? 2 vezes eles falaram isso. A gente vai matar se não me chamou. É uma tribo que eram de guerreiros e que eram com tanto soberba. Essa é a tribo de Efraim. E essa é a região montanhosa de Efraim aqui, ó. Esse miolo aqui, tá? Agora olha só. Siló está aqui. O que tem em Siló? Tabernáculo, que nem é mencionado em Juízes. Tabernáculo é o local da adoração. Nessa época estava em Siló. A gente nem ouve falar de tabernáculo, né? De adoração, de foi levar sacrifícios para o templo. Esquece. O povo está completamente tomado pela mentalidade cananita. Então essa região montanhosa de Efraim aqui. Deixa eu voltar para o nosso texto. Então quando a gente fala isso, o autor quer nos dizer assim, tinha um homem, e aqui a palavra homem é alguém mais velho, porque no versículo 7 vai falar, havia um moço. O autor quer dar contraste do 1 e do 7, tá? Um homem é alguém com idade, já pelo menos para ser pai. A gente vai ver que o Mica era pai, tá? Havia um homem na região montanhosa de Efraim, ele estava perto do tabernáculo. Assim, é mais ou menos como, eu sei que é diferente, mas havia um homem ali numa cidade perto de Aparecida. Um católico pensa, está perto lá da Basílica. Você entende? Só pela região, pela localidade, a mente do leitor primeiro fala, Siló, está perto, está próximo ao tabernáculo. Em Mica, estudando um pouco sobre isso, é uma forma abreviada de um nome chamado Micaiahu. Calma que eu explico. Quem é como Jeová? Micaiahu. Esse Yahu final é Jeová, é uma contração de Jeová. Quem é como Jeová? Esse é o nome dele, Micaiahu. Inclusive na língua hebraica, esse versículo não está Mica, está Micaiahu. Quem é como Jeová? Esse é o nome dele, tá? É assim que o nome dele aparece. O que você supõe com o nome dele? Olha quantas informações tem em um versículo. Havia um homem, a palavra para um homem maduro, na região montanhosa de Efraim, está perto do tabernáculo, cujo nome é quem é como Yahvé. Esse cara é crente. Esse é crente. Esse aí está no centro da vontade de Deus. Ou seja, pai e mãe israelitas colocaram o nome do filho com alguma coisa com Yahvé. Mas vamos ver se vocês estão certos. Se é um crente. Vamos lá. O qual disse a sua mãe, os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitava as maldições, de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Eu tomei. A questão aqui é, eu o peguei, eu o roubei. Ele roubou o dinheiro da mãe. Tá? Aqui parece que ele foi salvar esse dinheiro, né? Não, eu fui lá pegar para a senhora. Não, ele tomou. Outras traduções dizem, eu o tomei, eu o roubei. Ele roubou 1.100 ciclos de prata da mãe. Então ele disse à mãe, foram tirados da mãe. Isso, foram roubados, foram tirados da mãe. Ele tomou. Ele tomou da mãe. Quer ver outras traduções? Deixa eu colocar aqui. Eu estava achando que estava contando assim, alguém tirou, roubou essa que dá a impressão. Ele foi, mas não é isso que o texto reembolsar a diz. mãe, vamos dizer assim, Isso. foi lá Olha só. para corrigir esse erro. NVI, por exemplo, disse a sua mãe, os 3 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo e eu a peguei. Esse dinheiro está comigo, eu peguei. Tá? Fui eu quem roubou essa prata, ela está comigo. São traduções possíveis. O ponto é, ele assume que roubou da mãe. Agora, 1.100 ciclos de prata te faz lembrar o quê? Dalila, né? O quanto cada um dos 5 príncipes filisteus ofereceu para Dalila. Gente, lembra que eu falei, 10 ciclos de prata era um valor para o trabalho de um ano. A mãe tinha 1.100 ciclos de prata. Vocês falam de onde vem esse dinheiro, talvez o dote recebido, não se sabe. O ponto é que ela tinha um valor muito alto com ela e o próprio filho pega isso. Deixa eu voltar aqui para o nosso texto. Espera aí. O Mica
Quem é como Jeová pegou. Então, assim, tipo, ela deu falta desse dinheiro. Vamos lá, é isso aí. É isso? Ela deu falta desse dinheiro, tanto que ela pronuncia maldições sobre o ladrão. Alguém me roubou. E imagina o que ela fala para o ladrão. Ela pronuncia maldições para o ladrão. E o Mica ouve a maldição e ele teve a praga da mãe. Ele não teve o Senhor. A praga de mãe ele teve. Porque a mãe está deitando maldição sobre o ladrão. E ele falou, eu te ouvi falando isso. Está comigo. Ele teve mais a mãe do que teve ao Senhor. Quantos, já quebra o mandamento 2 aqui, né? Quais são? Não furtarás e honrar pai e mãe. É um cara completamente torto, né? A confissão dele, para restituir esse dinheiro, é motivada pela maldição que a mãe coloca sobre o ladrão. Ela não sabe quem é. E ela roga praga lá, né? Falando nossa linguagem, sobre o ladrão. Isso era um tanto comum ali na região do Oriente Médio, essas maldições que se pronunciava, sei lá, sabe assim, que o Senhor decepe na sua cabeça, sei lá o que ele ouviu, assim, sabe? E ele ficou com medo, ele temeu ela. Então, a maldição foi neutralizada porque ele confessou, e ela falou o quê? Bendito Senhor. Você é bendito. Ela neutraliza a maldição com uma bênção. Ela como se você for anular então a maldição, que é meu filho. Que bela mãe, né? Pô, nem disciplina o filho minimamente. Era um adulto, ele rouba a mãe. Então a mãe invoca a bênção de quem? Está em maiúsculo, né? De Yahvé. Ela roga a bênção de Yahvé sobre o filho ladrão, tá? Ela ficou contente com a confissão do filho aí, falou, bendito seja o Senhor, bendito do Senhor seja você, tá? Assim, restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, versículo 3, que disse, da minha mão, dedica esse dinheiro ao Senhor. Esse Senhor aí também é maiúsculo, tá? Eu esqueci de mudar. Para meu filho, dedica a Yahvé esse dinheiro a meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que eu te devolvo, meu filho. Olha a casa, gente. A mãe, feliz com o que recebeu do filho, dedica a prata a Yahvé com a intenção de fazer o quê? Um ídolo, uma imagem de escultura. Qual o próximo mandamento que está sendo quebrado aqui? Segundo. E o primeiro, né? Quando já tem 4 mandamentos quebrados em um só. Mas segundo Tiago, quem quebra um, quebra todos, são todos quebrados, né? Mas olha o nível dessa família. Então, parece que ao mudar, ela oferece ao Senhor, estou com meu dinheiro de volta, vou fazer uma oferenda ao Senhor, ou uma promessa, não sei, que estava ligada talvez à maldição, como ela recebe de volta, ela dedica isso ao Senhor, como forma para fazer um ídolo. Bom, um bom exemplo de sincretismo. O que estava na cabeça dessa moça que chamou o filho de não há ninguém como Yahvé? Quando ele confessa o roubo, ela fala bendito de Yahvé, o que leva ela a fazer um ídolo de fundição? Ela conhece minimamente a Torá para saber que não se pode fazer imagens. Ela conhece Yahvé. De alguma forma, minimamente ela conhece, tá? Agora é uma ignorância muito grande isso. Vocês sabem que Êxodo proíbe, Deuteronômio proíbe, isso certamente ela sabia, tá? E aqui, alguns discutem aí se eram 2 ou se era uma imagem, porque aqui parece 2, né? Mas a gente já vê que era uma. O que parece era que é uma imagem de escultura, a ideia é esculpida. Quando aparece essa imagem de escultura no Antigo Testamento, é esculpir em madeira ou pedra. Algo esculpido em madeira ou pedra. E fundição é derramar prata ou derramar algum metal já líquido, né? Fundido. Então parece que esculpiu-se algo em madeira ou pedra e também pegou o dinheiro e fundiu e derramou sobre isso. Parece que é uma imagem só. A gente vai ver já já. Independente do que vocês usam, uma ou duas não vai mudar, né? Não vai mudar que ela mandou fazer com isso. Vamos lá. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe. Então veja, ela recebe o dinheiro e fala, meu filho, eu te dou.
inteiro para você fazer uma imagem de escultura. Ele devolve para ela, só que ela pega, aqui talvez pode ser que o autor está repetindo o que ele restituiu, não que ela devolve, ele devolve, aí fica esse jogo. Pode ser a mesma coisa, tá? Ele restituiu, e ela tomou 200 ciclos e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem, olha lá, uma imagem de escultura e uma de fundição. Parece duas. E a imagem, agora aqui que é o singular, e a imagem esteve em casa de Mica. Então veja, o que ela promete quando ela recebe o dinheiro? Eu vou dar o meu dinheiro para o meu filho fazer uma imagem. Aí ela dá 200 ciclos, de 1.100. Legal, né? Nem a promessa ela cumpre direito. Promessa de fazer um ídolo, ela tira uma parte, ela diz que vai dar o dinheiro todo, e agora pega uma parte, 200 ciclos, e dá para o ourives, para ele fazer essa imagem de escultura e de fundição, e a imagem fica na casa do filho dela, que é Mica, ou seja, era um homem maduro, tinha a casa dele, tá? Aqui a gente consegue entender isso, que tinha a casa dele aqui. Bom, é isso. 5. E assim, esse homem Mica veio a ter uma casa de Deus. Aqui, olha que curioso o texto hebraico, como é interessante, né? Você olha 3D assim, quando você vai para o hebraico e vê isso. O Mica, no versículo 5, é a primeira vez que aparece só Mica. Tirou o Micayahu, tirou o Yavé do nome dele. Na Bíblia hebraica? É, porque aqui ele tem uma casa de deuses na casa dele. Parece que o autor faz isso propositalmente. Ele não merece ter o nome Yavé no seu próprio nome. É abreviado. O autor abrevia nesse versículo só. Uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, que consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. É muita coisa, né? Para uma história só. Então veja só, o Mica recebe essa imagem da mãe, feita com dinheiro que ele roubou. Uma parte desse dinheiro vira um ídolo fundido. A mãe coloca na casa dele, que é uma casa de deuses, na região montanhosa de Efraim, perto do tabernáculo. Um homem israelita que tem no nome ninguém é como Yavé. E ele faz uma estola sacerdotal. E quem que você acha que ele lembrou? Gideão, né? Parece que o exemplo de Gideão ficou um bom tempo. O que era uma estola sacerdotal, lembra? Era a roupa que o sacerdote usava, e isso, de certa forma, dava ao sacerdote um poder, assim, de as pessoas iam procurá-lo para saber o que o Senhor quer que a gente faça. Ele coloca uma estola sacerdotal na casa dele, ele é o adivinho do Senhor, ele é o profeta do Senhor, ele se auto-intitula isso, né? E ídolos do lar, que era algo muito comum também entre os cananeus. Você lembrar o pai de Raquel, Labão tinha ídolos do lar, lembra que ela leva, né? Ela levou na bolsa ídolos do lar. Então ele faz isso também. E consagra um de seus filhos para sacerdote. Sacerdote em Israel era de que tribo? Levi. Quem que consagra sacerdote? Olha o que esse cara faz. Ele consagra um filho, o sacerdote da casa de deuses dele. Ele quebra todas as leis possíveis. Ele não está nem aí com Yavé. Ele mesmo decide a religião. Ele monta a sua religião, percebe? Ele está montando a sua religião. Ele é o filho que é o sacerdote. Eu acho que é o trocadilho do nome que é interessante. Ninguém é como Yavé. Ele chega aí e ele fala, ó, o cara é ninguém. Ninguém é. Ninguém é. É. Tirou o Yavé. Ninguém é. Interessante. Mas olha só, o filho dele agora, a religião é assim. Demorei, mas eu entendi. Entendeu? Desculpa. Eu achei engraçado. Micayahu, Yahu saiu. Não, eu entendi, ninguém eu achei engraçado. É um homem que ninguém é. Então o filho dele agora vira sacerdote, o que é um absurdo, né? Tem muita coisa errada aqui. São muitos mandamentos de Deus violados, né? Então você tem roubar, o cara rouba, ele usa o nome de Deus em vão, ele tem outros deuses, ele não honra pai e mãe, ele presta cultos alternativos, ele não tem sacerdote legítimo, que é prescrito na lei, que sacerdote é da tribo de Levi,
tem que ser consagrado dessa maneira. Não é assim, é meu sacerdote. Ele fez uma imagem esculpida, ou seja, ele era um ladrão que roubou a mãe, um idólatra, ganancioso. Ele quer ter uma escola sacerdotal para virem procurá-lo, para ele ser a referência em profecia, ou o que o Senhor quer que façamos. E a mãe, calada, né? A mãe faz também. Veja, é muita coisa errada aqui. Então ele abriga não só aquela imagem, mas também vários ídolos. E aí, esse trecho termina, a gente pode dividir o texto no versículo 6. Naqueles dias, aí o refrão: não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que era mais certo. O que é isso? O que achava mais reto. Isso é um comentário autoral, não é? O autor sai da história e fala, naqueles dias. Isso é importante, porque isso a gente tem que levar em consideração. O autor inspirado está dizendo, cada um fazia o que achava mais reto. Não tinha rei. Cada um fazia o que queria, né? Então, talvez, como eu disse no início, o autor esteja querendo dizer a falta de um rei para unificar a nação, mas também para corrigir moralidade e a religião de Israel. Não tem ninguém que faça isso. O Senhor está ausente ativamente, o Senhor está ausente, mas ele é mencionado. Mas veja, o Senhor te abençoe, meu filho. Te abençoe que roubou e me devolveu o que era meu e fazer um ídolo bendito do Senhor. Então, Yahvé é mencionado, mas completamente paganizado. Ele parece transmitir também a mensagem quando ele faz esse comentário. Ó, isso eu estou falando isso aí, mas não é para você fazer igual não, é um modelo a ser seguido não. Isso. Eles faziam isso porque não tinha rei Não, Israel. cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Exatamente. Ele está dizendo, está ruim, a coisa está ruim. A coisa está ruim, tá? Aliás, em Deuteronômio, olha aí, Deuteronômio 12, 8. Deuteronômio 12. O contexto é onde Deus quer ser adorado, onde Deus deve ser adorado. Esse é o contexto. Deus está mostrando para eles como é que deve ser o culto. E aí o versículo 8. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Porque até agora não entraste no descanso na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Então, Deus já está avisando, não façam nada que pareçam reto aos seus olhos. Obedeçam às prescrições. Deus regula o culto. Deuteronômio 17 tem regulação de culto. Tem regulação de justiça social, o que a gente vai ver que não acontece aqui. Então, como eu disse, o narrador está preparando aqui para o que vai ser desenvolvido posteriormente na vinda de um rei. E aí entra uma próxima cena, a cena de Mica e sua mãe acabou. Mas não acabou a história de Mica. Na verdade, seria ideal que a gente fizesse 17 e 18, outros capítulos, os dois hoje, porque seria uma unidade melhor. Mas como não daria tempo, eu separei. No versículo 7 entra uma nova pessoa em cena. Vamos lá. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Então agora, pelo moço, ele era mais novo. Isso, a palavra para moço aqui é outra de homem. É um jovem aqui. É um Tá? jovem, né? Aqui a palavra é para jovem. Então alguém de pouca idade ou solteiro pode ser, tá bom? Bom, ele era levita, ele era de Belém e estava em Belém. De acordo com, depois você lê Números 35, se quiser anotar depois, ou Josué 21, de acordo com a lei de Moisés, os levitas receberam 48 cidades para eles ficarem. Por quê? Lembra que Levi não tem terra. O levita seria sustentado pelo povo, pelas ofertas. Eles não tinham terra onde ficar. Então foram dadas aos levitas 48 cidades. Adivinha se Belém era uma delas? Não. Você tem um levita em Belém. É esquisito. É no mínimo esquisito um levita estar em Belém, que não era uma das cidades de Números 35 ou de Josué 21,
para os levitas ficarem, tá? Possivelmente aqui é uma desordem total, tá? Social e religiosa principalmente. Nós temos um levita fora de uma cidade de levita. Ele é jovem, ele está lá. Esse homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para ficar onde melhor lhe parecesse. Você não tem uma instrução para ir para uma cidade de levita? Olha a situação de Israel, irmãos. Levita. Eu vou para onde eu acho que eu tenho que ir. Parece, né? Fazer reto aos seus próprios olhos. O que é reto aos meus olhos? Eu quero ir para onde eu quero ir. Seguindo, pois, seu caminho, chegou à região montanha de Efraim. Adivinha, a fome com a vontade de comer se acharam. O levita, vai ver que ele vai estar procurando, está louco por alguma coisa, é achar o Mica, que é um cara também. Ele tem que ficar no lugar dele para fazer sacrifício. Ele é levita, ele precisa ter, ele é um levita, exatamente. Ele tem um trabalho, ele não pode sair. Ele tem um trabalho. Agora, o que está acontecendo com Israel? É esse o cenário que essas explicações são úteis para isso. A gente lendo aqui 3.500 anos depois, isso para a gente não fica claro, não é? Região montanha de Efraim, Siló está lá, tabernáculo está lá, Levita em Belém. Levita em Belém? A gente não faz isso, porque a gente não está acostumado, a gente não dá no nosso raio de Levita em Belém. A Levita indo onde ele quer. Porque ele não está servindo? Por que ele não está servindo? Tem muita coisa esquisita aqui nesse cenário, tá? Então ele vai até Efraim, para na casa de Mica, não está claro por que ele foi para lá. Talvez ele não tinha sustento mais. Talvez ele estava procurando sustento, não estava chegando sustento a ele, que a lei de Moisés dizia, precisa sustentar os levitas. Porque estava na cidade errada também, né? Ou porque Israel já estava uma bagunça, possivelmente. Tem muitas implicações aí. Por que ele está procurando um lugar onde lhe parece bem? Será que ele não está recebendo o sustento que ele tem que receber? É possível, tá bom? Ele não pode caminhar assim ao léu. Ele precisa ter um local para onde ele ir, mas ele não tem. E aí ele chega na casa de Mica e Mica tem um diálogo com ele agora. Perguntou-lhe Mica, de onde vens? Ele respondeu, sou levita de Belém de Judá, vou ficar onde melhor me parecer. Demais, né? Vamos lá. Então, ele afirma, esse diálogo só aponta que esse levita tem intenções muito egoístas, muito particulares. Ele não cita o Senhor, ele não cita Yahvé, é onde melhor eu me parecer, eu vou ficar onde eu achar que está ok. Então Mica responde para ele, fica comigo, sê-me por pai e sacerdote. Pai aqui não é pai como a gente está imaginando, é conselheiro, alguém que tem uma posição de autoridade sobre mim. Não é que ele estava órfão de pai e precisava de um pai, tá bom? Muitas vezes a gente vê isso na Bíblia, essa palavra pai usada nesse sentido, de alguém superior em autoridade, não necessariamente da família ou de sangue. E cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi comum de seus filhos. Então veja o que Mica propõe para o levita. Bom, você é levita, lembra de um Mica assim, que eu tenho uma casa de deuses, na minha casa, ídolos, eu fiz a minha religião com meus ídolos, meu filho é sacerdote. Aí vem um levita. Agora eu vou ter um profissional. Agora chegou o que eu precisava, eu tenho um levita. Olha o nível de Israel, irmãos. Então ele oferece ao levita salário, vestuário, sustento. Gente, levita não é para ser sustentado assim. O povo é algo coletivo. Levita é para ser sustentado pelo coletivo. O povo deve sustentar os levitas. É para instruir, é didático isso para o povo, sustentar aqueles que oficiam no tabernáculo, para eles terem sustento. Não é alguém com uma religião particular que contrata um levita. Isso é um absurdo fazer isso. Mas o Mica faz, tá? E aí o levita aceita o contrato. Ou seja, possivelmente ele estava procurando também sustento. Como eu disse, a vontade de comer e a fome. Eu vou para onde me parecer melhor, aqui eu vou ganhar 10 ciclos de prata por ano, quero um salário costumeiro. Ok, é aqui que eu vou ficar.
consagrou Mica ao moço levita, ou seja, o filho perdeu a boquinha, né? Filho, você agora chegou um profissional. Que lhe passou a ser sacerdote e ficou na casa de Mica. Então Mica consagra. Quem é Mica para consagrar levita? Não pode fazer isso. É muito mandamento sendo quebrado. É irônico, é trágico, eu não sei nem falar o que é isso, né? Muitos erros aqui. Um levita que está indo onde não deve, que está onde não deve estar. Alguém que faz uma religião a seu próprio gosto, que contrata levita, que esquece o coletivo, ele quer ser algo para ele individual. E então disse Mica: vou voltar aqui. Sei agora que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita por sacerdote. Pronto, eu tenho um pé de coelho, eu tenho sorte. Vou levar o senhor para morar lá em casa. Se me fará bem. Aí, pastor, presta atenção, a gente chamar para morar, vai fazer bem. Olha só, olha a cabeça idólatra, que é mundana de Mica. Quem é com Yahvé? Agora sim, Yahvé me fará bem. A ideia aqui, alguns estudiosos dizem que a ideia de prosperar também financeiramente, o fará bem, em outras passagens, tem essa conotação de prosperidade material. Me fará bem. Então, Mica presume que contratou um profissional da área e por isso ele tem acesso às bênçãos de Deus para si. Por isso agora o Senhor fará bem a ele. Ele aproveita essa oportunidade. Então, a motivação para ele é: eu tenho certeza que Deus vai me abençoar, mas ele está fazendo o que Deus não aprova, né? E muitas vezes a gente, só um parênteses, a gente pensa assim, a gente ora para que Deus nos abençoe e nos proteja, a gente está fazendo coisa errada. A gente ora por proteção, indo fazer o que Deus não manda fazer, a gente pede para Deus. São orações aí de ídolos, não é? Então aqui a gente tem um levita que não denuncia Mica, Mica também não denuncia ele, percebe? Tá tudo bem. Ninguém fala: peraí, não, você não pode fazer isso. O levita tinha no mínimo essa autoridade: você não pode fazer isso não. O que é isso, ídolos? Mas ele chegando na casa, vê ídolos, vê uma escola sacerdotal, vê um monte de deuses domésticos. Ele é um levita, ele deveria falar: parou, vou chamar lá o sumo sacerdote, que isso aqui não pode. Não, eu vou trabalhar para você sim, vou ser sacerdote aqui nessa tua religião. Então, essa é a história do final de Juízes. Gostaram? Tranquila, né? Vê como é muito mais profunda o declínio moral, está afundando mais. Agora, se você não tem filisteu aqui, filisteu é filisteu. Você tem gente que tem Yahvé no nome. Você tem gente que trabalha no tabernáculo, que tem função sacerdotal fazendo isso. É assim, assustador o que está acontecendo aqui. Então, algumas conclusões que eu anotei. Bom, paganismo na região, somado à falta de liderança, dá no que dá, né? Os israelitas então mantiveram uma aparência de religião. Oravam para Yahvé, colocavam o nome dos filhos de Yahvé com Yahvé. Bendito de Yahvé seja você, Yahvé me fará bem. Tinha Yahvé na boca, mas não tinha no coração. Yahvé era um ídolo. Como assim? Me serve quando eu preciso, quando eu quero. Não tinha relacionamento, não tinha obediência à palavra. Relacionamento com Deus, obediência à palavra. Não tinha isso. Tinha só da boca para fora o nome de Yahvé. Tinha o nome certo na boca, mas o coração muito longe, né? Ninguém honra Yahvé aqui. Então, Israel, a comunidade do pacto, está completamente corrompida, porque adota uma visão muito pagã de mundo. Deus é mais um dos ídolos ali, percebe? Quer falar? Me lembrando, não, daquele caso lá que eles contei Do Rio de da Janeiro? comunidade de Israel. Ah, sim, pode Né? vir. Porque lá no Rio tem um complexo de Israel, não sei se vocês já viram na televisão, o complexo de Israel, um traficante que tomou uma área que era de outro grupo de traficantes
e ele é evangélico. Isso é muito, isso é real. E ali, ó, ele mandou derrubar tudo que foi terreiro de Umbanda, origem, centro espírita. de tudo. Ele não permitiu a festa de São João da paróquia, Que ele é evangélico. proibida porque é idolatria. O cara é traficante. Esses dias aí teve um maior confronto, gente morreu até na Avenida Brasil, porque a polícia tentou invadir, e recuou, porque não aguentou E ele o tiroteio. tem um pastor que ora para ele fazer. Sim, ele tem um pastor que ora por ele, que vai lá. É um negócio assim, ó. No radinho, eles... Eles oram no radinho para que Deus abençoe. É um negócio impressionante. É inacreditável, mas existe. E é bandeira de Israel, e é o nome de Jesus nas paredes, e é um negócio desse jeito. Ali ele manda, e manda matar quem desobedece, é um negócio assim, ó. O cara tem um sacerdote para ele fazer o que ele tem um quer. sacerdote, uma religião. É a ilustração ele é perfeita evangélico. para isso aqui, né? Esse é o nosso texto. Semana que vem a gente vai continuar, porque vai entrar a tribo de Dan aí, relacionada a Mica. Vai ter um problema com Mica que continua. A tribo de Dan vai entrar aí, vai pegar esse ídolo da casa dele, vai contratar esse levita, vai oferecer mais, o levita vai. É isso que vai acontecer. O levita vai. É o PCC. É isso aí. E o complexo de É isso que vai acontecer semana que vem. Só piorar. Dentro de Israel. O ponto é que o autor está querendo mostrar. Olha o que está acontecendo sem um rei, sem uma liderança, sem fidelidade ao Senhor. Quando a palavra de Deus é desprezada. Quando se conhece o Senhor só de falar. Mas não é obedecido. Cada um faz o que quer. O cara fez uma religião para ele. E contrata um levita. É muita decadência moral aqui. Vamos então para o nosso esboço aqui, a estrutura do texto. Vamos lá. Bom, nós temos aqui a corrupção religiosa em uma família, certo? Nós temos a corrupção religiosa de uma família. Você tem informações sobre Mica. Lembra, ele está perto do tabernáculo, ele é um homem maduro, ele tem um nome que tem Yahvé no nome. Tudo isso a gente tem que levar em conta. Ele confessa e restitui a sua mãe que ele roubou. Então ele quebra o mandamento de furtar, quebra o honrar pai e mãe, quebra fazer escultura, ele quebra todos, né? A mãe responde, reage: filho, bendito do Senhor seja você. Ela manda fazer um ídolo. As ações idólatras dele na sua casa, ele consagra o filho como sacerdote, ele faz uma estola sacerdotal, ele tem uma casa de ídolos do lar. E aí tem um comentário autoral muito importante. Qual é? Um diagnóstico. A situação espiritual. Não tinha rei. E cada um fazia o que achava mais reto aos seus próprios olhos. É o autor saindo de cena da narração, comentando. E aí vem a corrupção religiosa de um levita. A gente tem de uma família, a gente tem agora de um levita. Você tem informações sobre o levita. Olha como similar aqui, informações sobre o Mica e do levita. Ele é moço, talvez solteiro, mas bem mais jovem. Ele tem um encontro e um diálogo do levita com Mica. O que você está fazendo aqui? Você vem de onde? Eu venho de Belém, de Judá. Eu vou para onde eu achar melhor. A proposta: fica comigo, eu vou te dar sustento, 10 ciclos de prata por ano e alimentação. Aceito. Ficou na casa de Mica. As ações de Mica para com o levita. Ele consagra o levita como sacerdote e ele afirma que Yahvé vai me fazer bem agora que eu tenho um levita, um profissional na minha casa. Esse é o nosso texto. Então, olhando para esses subtítulos em negrito, a dica melhora aqui, ó. Sobre o que o texto está falando. Olha para as partes mais escuras. É a melhor dica que a gente pode dar, porque a estrutura está: corrupção de uma família, corrupção de um levita. Sobre o que você está falando? Eu tinha colocado bem simples, tá? Mas eu vou falar mesmo assim que a gente está aprendendo juntos, né? Eu ia escrever assim: idolatria na casa de Mica. Ok. Resumir dessa maneira. É uma verdade, a idolatria na casa de Mica. Eu só eu dei um passo para trás e olhei isso como uma corrupção religiosa em Israel.
Porque a gente tem uma família e um levita corruptos, religiosamente fora do padrão. Mas tá certo, tá, Fernando? Então, se você puder perguntar para Samuel, estou escrevendo sobre a idolatria na casa de Mica. Está certo isso. Eu só dei um passo para trás e olhei mais por cima. A corrupção religiosa em Israel, tanto de uma família como de um levita. Tanto que eu coloquei aqui, filho, ó, a corrupção expressa na idolatria de Mica. Como é que essa corrupção está expressa, Samuel? Na casa de Mica. Está muito expresso lá, porque tem uma família e um levita corruptos. Tá? Pode manter, não tem problema não. E aí, o que o texto está dizendo sobre essa corrupção? Eu só resumi o nosso texto, não é? Olha lá. Mica devolve os ciclos de prata que roubou da sua mãe e ela, como parte do valor, manda fazer uma imagem de escultura que é colocada na casa de Mica, onde há uma escola sacerdotal e no lar, onde seu filho é consagrado sacerdote. Corrupção familiar. Eu descrevi a corrupção da família. A mãe faz uma imagem, coloca na casa do filho, o filho consagra o seu filho, sacerdote, tem ídolos demais ali. O levita vindo de Belém de Judá vai até a casa de Mica e recebe dele uma proposta de ser sacerdote de sua casa de ídolos, mediante benefícios. O levita aceita e Mica afirma que o Senhor lhe fará bem, porque tem um levita na sua casa. Qual a segunda parte? Corrupção religiosa de um levita. Não só da família, mas agora de alguém que tem essa incumbência de manter a religião de Israel conforme a prescrição da lei. Ele não tem prescrição nenhuma. O que esse texto nos ensina hoje aqui, em 2024? Lembra, tem que ter a ver com o que o texto fala. Sobre o que o texto está falando. Eu Da posso falar? deturpação e da queda moral. Qual é o ensino para hoje? O ensino para hoje. O ensino para nós aqui. Eu escrevi assim, ó, que sem a palavra de Deus, ou a direção de Deus, nós só fazemos o que é reprovável e decaímos. E o nosso próprio parecer, que é o que o moço lá fez, nosso próprio parecer é ruim, ou seja, a gente precisa... Fê, está muito boa a sua resposta. Só eu colocaria uma coisa a mais. Adoração. Porque o contexto aqui é adoração. Está muito boa essa resposta. Sem a palavra de Deus, sem obedecer e considerar o Senhor, a gente faz o que é reto aos nossos próprios olhos, mas o texto está dando uma ênfase em quê? Em adoração, percebe? Você tem uma família adorando como quer e um levita adorando como quer. Então parece que o foco do autor aqui é dizer, olha o nível da adoração, como foi corrompida em Israel, sem uma liderança e sem o Senhor ser considerado. É assim que Israel ficou na sua adoração. Porque daqui a pouco a gente vai mostrar como é que Israel ficou na questão moral. Vai ter violência que nem nos pagãos era vista. Aqui o autor está nos dizendo sobre a questão religiosa. Está muito claro que a adoração está corrompida. A adoração está jogada às traças. Que o Senhor não é mais considerado. É uma deturpação total da prática. Quando a gente está longe dos caminhos do Senhor, nós o adoramos como a gente bem entende. Mas nessa época eles não se encontravam, pensando no contexto que a gente tem hoje de igreja, que um exorta o outro, você está fazendo meio errado, está fazendo meio fora, alguém tipo, sabe, não tinha ninguém para. Apesar que é uma coisa meio geral, né? Então, lá no capítulo 2, nós temos o que o autor coloca para o livro todo. O povo se enamorava de outros deuses e servia outros deuses. O povo fazia isso. Eles estavam completamente tomados. Aí Deus levantava alguém, esse juiz tinha a função primeira militar, mas também tinha uma função de retornar o povo para os caminhos do Senhor de alguma forma. Tanto é que no capítulo 2, o autor diz, quando o juiz morria, eles faziam pior do que faziam antes. Então parece que o juiz era uma barreira, era um breque nessa maldade. Israel estava completamente afastado do Senhor. Eu penso que nesse período não havia qualquer temor, qualquer importância da adoração comunitária. Baal e os outros deuses da região estavam sendo mais adorados, mais procurados do que Yahvé, possivelmente. Por isso que Deus precisava levantar alguém, um juiz, para acabar com a opressão, colocar o povo na linha por algum tempo. Mas ele morria.
E aí voltava pior. Então, uma resposta, não há um versículo sobre isso, mas o cenário do livro o povo não valorizava mais. Não tem nenhum, no livro todo, uma menção ao tabernáculo, ao povo indo sacrificar, ao povo indo adorar. Não tem. E o tabernáculo estava lá. Possivelmente ninguém fazia mais. A religião cananita era mais atraente. É um livro muito obscuro, muito triste, o nível que chegou a Israel. Então, o ensino que eu escrevi aqui quando não há liderança fiel no povo de Deus, e esse despreza o Senhor e suas prescrições, fazendo o que melhor lhes parece, a adoração é corrompida e mundanizada. Quando você não tem liderança, e você não tem o Senhor sendo procurado, obedecido, você tem um resultado disso na adoração do povo de Deus. E acho que a gente pode ver isso em nossos dias. Gui, eu tenho uma pergunta. Mas só assim, uma curiosidade. Esse moço ele não devia estar lá em Silom, onde estava. Possível. Você tinha 48 cidades dos levitas onde eles poderiam ficar e seriam sustentados. Lembra que tinha escalas, tinha ordens, um levita não só fazia o serviço de sacrificar, ele carregava coisas, ele fazia outros serviços. Eles eram espalhados por cidades, e aí tinha os turnos, enfim, para o tabernáculo. O ponto aqui é que Judá não é uma das cidades elencadas em Josué 21, nem em Números 35. Ele estava em um lugar que era esquisito estar. Um leitor que conhecia a região não estou entendendo um levita em Judá. Em Belém. Ele sabe onde em Belém, Judá. Ele sabe onde ele tem que estar. Como assim ele vai para onde ele quer? É tudo estranho aqui. Tá? É muita corrupção na adoração. Acho que é esse o ponto do texto. É isso. No caso aí, por exemplo, aí eles já estavam saindo fora, um declínio total. Total. E aí, no caso, o levita, ele não sabia qual era a sua função, Possivelmente sim, mas ele estava completamente... Ele estava completamente mundanizado, completamente. Ele vai onde tem dinheiro, ele vai onde ele pode ter algum benefício, ele tem uma vontade própria, ele vai para onde ele quer, inclusive. Completamente. É isso que o autor quer mostrar para a gente no final do livro. Como é que a falta de um rei, porque o próximo livro é Ruth, que está dentro desse período, a gente não sabe em que momento exatamente Ruth aparece. Não sei se é na época de Sansão, a gente não sabe. Mas o próximo livro é 1 Samuel, que fala do reinado, da monarquia. Precisa de um rei em Israel. Ele faz questão, então, de fazer nesse ponto que ele escreve, mostrando alguma coisa para a geração para frente, ou para nós presentes hoje. Sempre atual. Mas o primeiro leitor é importante a gente pensar. O que o primeiro leitor recebeu? Isso aqui. Qual era o primeiro leitor? O leitor do período da monarquia. Possivelmente Samuel escreveu isso na monarquia de Davi. Então é esse o primeiro leitor que teve acesso. É para esse público primeiro que Samuel escreve. Ele está dizendo: olha a falta de uma liderança, o que faz com a adoração. Presta atenção, Israel. A falta de uma liderança que vai fazer com a adoração. Cada um faz o que quer, adora a Deus como quer. E Deus não falou para ser adorado como você acha que é. Deus deu prescrição. Eu quero ser adorado assim. Nadab e Abiú foram levar um fogo estranho, né? Foram fulminados. Eu não mandei isso. Deus deu as prescrições. Mas nesse período não tinha ninguém que pegava a palavra, está errado isso aí. Ninguém fazia isso. Então cada um cria a sua religião à la carte. Se distanciaram bastante. Bastante. Que Deus então nos dê alertas com esse texto, para que tenhamos sempre a palavra de Deus em alta conta e as prescrições dele para a adoração. Nós não adoramos Deus como queremos, é como Ele quer. Como Ele quer. Culto não é a nosso agrado, é como Ele quer ser cultuado. E quantas igrejas hoje que também se usam disso, né? Fazem as práticas que querem,
tem que seguir o que está na Bíblia. Porque quando não há uma liderança fiel e quando há desprezo pelas prescrições, o ensino é atual. O ensino é atual, é para hoje esse ensino. Você não tem um líder que fala, opa, não, isso está errado. Deus não quer ser adorado assim. Quando você tem desprezo pela palavra, a adoração vai ser corrompida, irmãos. O culto vai ser corrompido. Vai ser o modo que agrada o cliente. O sobrenatural de Deus também, tanto em Juízes quanto hoje, ele causa uma servidão temporária. Acabou a força de Sansão estava lá, venceu, o povo volta. Aí hoje, muitas vezes se convida o povo a vir aqui, que Deus vai curar, vai fazer milagre. Isso até atrai, mas não mantém a fidelidade de Deus. Eles não procuram o Deus das bênçãos, eles procuram a bênção de Deus, ou o que Deus pode me dar, o sobrenatural. E às vezes até aparece, mas É superficial, não é profundo. Vamos encerrar então, vamos ficar em pé, vamos orar? Pode parar aí.